Graça e paz, queridos. Bem-vindos aí à nossa última aula do poder da mente de Cristo. Isso mesmo, essa é a última aula. E se por acaso você está começando pela última aula, pode assistir, ok? Essa aula é muito importante. É um desfecho aí explosivo, é um ápice, mas é possível você assistir essa aula destacada das demais, mesmo que seja a última aula. E com certeza vai te dar um entendimento, né, diferenciado quando você começar a assistir a partir da primeira aula, obviamente. E eu quero te incentivar a assistir a primeira aula e a partir da primeira aula. E talvez alguns que já assistiram às outras aulas e talvez precisarão voltar e assistir tudo novamente, por causa do entendimento que essa última aula vai trazer. Então vamos lá, vamos fechar aí esse treinamento, né? O poder da mente de Cristo. E mais uma vez eu quero te incentivar a assinar o nosso canal, o Videira Channel. Curta o vídeo, comente muito essa última aula, fale sobre as suas impressões, fale como foi o curso para você, como foi esse treinamento para você, e fale das ferramentas que foram importantes para você. Isso é muito importante, né? E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu falei sobre alguns padrões mentais de Cristo nas últimas aulas. Obviamente que eu poderia estender esse treinamento e estender bastante, até porque nós estamos estudando a mente de Cristo, os padrões mentais de Cristo, ferramentas estão sendo disponibilizadas a partir dos padrões mentais de Cristo. Então, é claro que poderia ser muito mais extensivo esse curso, mas a ideia aqui é transmitir um conceito. E a partir desse conceito, você entendendo esse conceito, você mesmo vai conseguir identificar outros padrões, você mesmo vai conseguir extrair ferramentas dos padrões mentais que você conseguir identificar. Eu tenho certeza que a partir desse treinamento ou depois desse treinamento, você nunca mais lerá as escrituras da mesma maneira. Eu tenho absoluta certeza. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um apanhado de alguns outros padrões mentais de Cristo, que eu até poderia estar desenvolvendo mais, mas eu acredito que a extensão desse treinamento também vai acabar fazendo com que alguns não concluam. Então, a ideia é transmitir um conceito e é muito importante que haja uma conclusão, é muito importante que as pessoas tenham fôlego para ir até o final, fôlego, disciplina, né? Não, então, vamos lá. Há alguns padrões mentais de Cristo. A mente de Cristo, ela é sábia, Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Ok, gente? Então, quem tem a mente de Cristo é sábio. E esse é um padrão mental importante demais. Talvez eu até devesse ter me aprofundado um pouquinho mais nessa temática, mas é importante você saber que a mente de Cristo ela é sábia. E quem tem a mente de Cristo é um sábio. E um sábio é alguém capaz de resolver problemas. Um sábio é alguém que traz soluções. Salomão, quando ele recebe de Deus uma sabedoria, a gente vê que logo em seguida um, um problema foi trazido para Salomão. Precisamos entender o que é ser sábio. Eu falei numa das aulas que a mente de Cristo ela resolve problemas. Então, uma mente sábia é uma mente que resolve problemas. As pessoas elas querem solução.
elas não querem instrução. O treinamento, o poder da mente de Cristo, ele te dá instruções, ele te dá ferramentas, enfim, ele te dá princípios, e aí você vai solucionar os seus problemas e mais ainda, e esse é o nível que eu quero te levar, você vai ser um resolvedor de problemas, como eu falei em uma das nossas aulas, que a mente de Cristo, ela resolve problemas. E a sabedoria, ela está diretamente ligada a isso. Só que o padrão mental da massa é ter o problema resolvido. As pessoas querem solução. Solução. E a partir desse treinamento, você está sendo alçado a um outro nível. Então, a mente de Cristo, ela é sábia. Gente, o livro de Provérbios, ele é Cristo, ok? Entenda isso. Porque a Bíblia fala que Jesus é a sabedoria de Deus. O livro de Provérbios é o livro mais extraordinário que existe sobre sabedoria. E ele é o livro mais extraordinário que existe sobre sabedoria, porque o livro de Provérbios, ele apresenta a mente de Cristo. E se eu fosse falar da mente de Cristo só pela perspectiva, só pela ótica da sabedoria, o livro de Provérbios seria suficiente para isso. Então, a mente de Cristo é sábia, a mente de Cristo é vencedora. É por isso que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Na verdade, a mente de Cristo ela é mais do que vencedora. A imagem de Cristo, muito comum para a gente, a imagem de Cristo que está no coletivo, é de um Cristo na cruz, sangrando, enfim. É de um Cristo meio que no seu momento de derrota. Só que essa não é a imagem de Cristo bíblica. Porque a Bíblia, quando ela é concluída, ela não é concluída com Cristo derrotado, ok? A cruz, ela é apenas parte do processo, tá? Jesus, ele passa pela cruz. Jesus, ele não fica na cruz. A cruz não foi o destino de Cristo. A cruz fez parte do processo. O destino dele é o trono. E hoje ele está entronizado. E essa é a imagem que precisa estar no inconsciente coletivo, né? Do Cristo entronizado. O livro de Apocalipse, gente, nossa, nós precisamos definitivamente reler o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Nós associamos Apocalipse a tudo que ele não deve ser associado. Nós associamos Apocalipse ao anticristo, sendo que o livro nem fala de anticristo, gente. Nós associamos o Apocalipse a tanta coisa. Só não conseguimos associar Apocalipse ao que realmente Apocalipse é. Apocalipse não é sobre tragédias, não é sobre destruição. Apocalipse é sobre o Cristo vencedor. Isaías, ele teve uma revelação do Cristo esmagado, moído, pisado, sofrido. E João, ele teve uma visão do Cristo vencedor. A perspectiva ela precisa ser corrigida quanto à leitura do livro de Apocalipse e a mentalidade também. Com isso, a gente vai parar de ter medo do livro da vitória. Porque Apocalipse é o livro da vitória, queridos, definitivamente. Então, a mente de Cristo é uma mente vencedora. A mente de Cristo ela é generosa. Essa é a natureza divina. Sabe, generosidade ela não tem a ver com dinheiro somente. Generosidade é mentalidade, porque a generosidade ela é uma mentalidade. O generoso, doar dinheiro para ele é só mais uma coisa que ele faz porque ele é generoso, ou quando se trata de dinheiro, né? Porque quando a gente pensa em generosidade, a gente só pensa em dinheiro. O generoso, ele é um doador, cara.
seja do que for, o que ele tiver, ele vai compartilhar com as pessoas. A riqueza que ele tiver, ele vai compartilhar com as pessoas, porque ele tem uma mentalidade generosa. A mente de Cristo é resistente. Jesus ele suportou ele suportou dores terríveis, mas não só dor física, ok? A pressão sobre ele foi espiritual, foi emocional e física também. E ele resistiu. Ele foi resistente até o fim, em todos os sentidos. Quem tem a mente de Cristo é resistente. Você vai resistir espiritualmente, você vai resistir emocionalmente e vai resistir fisicamente, tá? E, gente, deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque esse vídeo ele está sendo gravado no período de pandemia. Essa aula está sendo gravada no período de pandemia. Cuide do seu corpo, ok? Cuide do seu físico. É muito importante o seu físico estar bem para que você possa cumprir o seu propósito. A gente fica numa ânsia, numa expectativa por uma vacina, e não sabemos quanto tempo vai levar até que essa vacina fique pronta. Então, ao invés de ficar esperando de terceiros uma solução, seja você a solução. Cuide do seu corpo, mantenha a sua imunidade legal alta, mantenha o seu corpo firme, forte, saudável, para que você possa suportar períodos como esse. E a mente de Cristo é de rei, de realeza. De realeza. E nós precisamos desenvolver uma mentalidade de realeza, queridos. Então, esses são alguns padrões mentais de Cristo. Como eu disse, não são todos os padrões mentais de Cristo. Obviamente que se você estudar, você vai descobrir muitos outros padrões. Esses são padrões importantes, e com certeza eles merecem um aprofundamento que o tempo não nos permite. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te guiar, ele vai continuar falando com vocês mesmo após essas aulas, esse treinamento. Vamos avançar. Tenho aqui uma frase do Harvey Eker que eu gosto muito, e que é para a gente entender o conceito desse treinamento. Ele diz o seguinte: pensamentos conduzem a sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Vamos lá. Existem treinadores do corpo, existem aqueles que treinam o corpo, existem aqueles que treinam as emoções, e hoje é muito comum, né? Os coaches, os especialistas em inteligência emocional. Existem aqueles que treinam os pensamentos, né? A mente, na verdade. Não falo de cérebro, mas falo da mente, da parte não física. E é nesse nível que nós estamos aí, né? Nesse treinamento. Nível que eu estou te levando. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Então, é mais importante tratar da mentalidade, ou a partir da mentalidade. E é nesse nível que eu trafego, e é nesse nível que eu estou te treinando, um nível de mentalidade. Mudou a mente, vai mudar tudo, gente. Mudou a mente, vai mudar os sentimentos, né? E vai mudar também a forma como você vai lidar com o seu corpo, tá? Então, o nível mais importante, mais elevado, é o nível dos pensamentos. Tá bom, gente? Tudo começa aqui. E nessa aula você vai ter um entendimento melhor disso.
tudo começa na sua mente. Então, tem gente combatendo emoções, tratando emoções, treinando emoções, mas a mentalidade ainda não foi corrigida. Tem gente tentando, por exemplo, perder peso, mas a mentalidade ainda não foi corrigida. Eu lembro de um caso que eu li de uma jovem que estava tentando perder peso e ela não conseguia por nada, por nada, por nada. Até que depois de terapias, né, ela, ela conseguiu chegar na raiz do problema. Ela descobriu que quando era pequena, ou ela lembrou, melhor dizendo, que quando ela era pequena, a mãe chegava depois do pai, do trabalho, em casa, então o pai passava um período com ela e o pai preparava ela para a noite, para dormir, para receber a mãe. E o pai sempre dizia para ela: vamos comer, vamos ficar gordinha para deixar a mamãe feliz, né? Vamos comer. Olha o pai programando a filha, né? Com a melhor das intenções, obviamente. Vamos comer para ficar gordinha, para a mamãe feliz. Isso programou ela. Ela foi programada para comer, ficar gordinha e deixar a mamãe feliz. Então, para ela, inconscientemente, emagrecer era contrariar a mãe. Olha que poderoso, que forte, né, cara? Para ela, emagrecer era contrariar a mãe. Então, quando ela com terapia, conseguiu chegar na raiz do problema, ela conseguiu ser reprogramada. Ela conseguiu ser reprogramada e substituir essa ideia para que, enfim, obtivesse resultado no corpo. No corpo. A mente, a mentalidade foi mudada, né? Os sentimentos também foram alterados, porque ela queria agradar a mãe, então isso teve que ser trabalhado também para ela poder ter resultado no corpo. Então, tudo aqui é na mentalidade. Primeiro você tem que acontecer aqui, para que depois as outras coisas sejam resolvidas. Então, vamos lá. Avançando aí, gente. Pensamento, sentimento e comportamento. Nós vamos combater aí nessas 3 esferas, nessa última aula. Pensamento, sentimento e comportamento. Pensamento, sentimento e comportamento. 1 Coríntios 2,16, eu vou ler na versão ampliada, lembrando que essa versão só tem em inglês. Eu traduzo, obviamente, com a ajuda do meu amigo Google, e aí eu compartilho com vocês. Vamos lá. Essa é a minha versão, tá, gente? Que diz assim: pois quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor para instruí-lo, mas temos a mente de Cristo para ser guiado. Essa é a ideia, tá, gente? Para ser guiado por seus pensamentos e propósitos. Para ser guiado por seus pensamentos e propósitos. Pensamentos geram sentimentos. Voltando lá ao slide anterior, que conduzem a ações, ou seja, comportamento. Comportamento. Então, nós temos os pensamentos de Cristo para sermos guiados. Nós temos a mente de Cristo para sermos guiados por seus pensamentos e propósitos. Então, mente de Cristo vai gerar sentimento de Cristo. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, se você pensar como Cristo, você vai sentir como Cristo. E, obviamente, que você vai ter o comportamento de Cristo. Olha que extraordinário, gente. Efésios capítulo 2, versículo 22 e 23. Quanto à antiga maneira de viver, comportamento. Quanto à antiga maneira de viver, quanto ao antigo comportamento que você tinha, Paulo continua dizendo aqui: vocês foram
ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. É interessante porque, gente, o que me atacaram quando comecei a apresentar o treinamento do poder da mente de Cristo, fui atacado por pastores, fui atacado por psicólogos, coaches, e, enfim, foi complicado, né? Tem que estar dando resposta o tempo todo. E gente falando espirituais falando, você não precisa aprender sobre a mente de Cristo, enfim. Gente, o que Paulo fala aqui, quanto à antiga maneira de viver, a mentalidade, o sentimento, o comportamento, eles foram ensinados. Não é possível desenvolver a mente de Cristo de maneira mística. Não é possível desenvolver a mente de Cristo de maneira mística. É por ensinamento. É o que Paulo está falando aqui. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então, você vai se desfazendo da antiga mentalidade, que se corrompe por desejos enganados, a serem renovados no modo de pensar. Então, o ensinamento ele está diretamente ligado a um modo novo de pensar, à mente de Cristo, né? E ao comportamento de Cristo, obviamente, a antiga maneira de viver. Então, se a gente tem a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, o contrário aqui passa a ser uma verdade. A antítese do versículo 22 passa a valer para as nossas vidas. Agora nós temos uma nova maneira de viver, um novo comportamento. Mente de Cristo, sentimento de Cristo e comportamento de Cristo. Então, ensinar sobre a mentalidade de Cristo é o ensino mais elevado no que diz respeito à transformação pessoal. Grave isso, transformação. Hoje nós temos ótimos treinamentos e literaturas sobre desenvolvimento pessoal. Mas esse treinamento aqui, o poder da mente de Cristo, não é para melhorar você, não é para desenvolver você, é para você ser transformado. A Bíblia e pregações não são para uma melhoria e desenvolvimento. É para você ser transformado em uma nova criatura. Então, não é um você melhorado, não é um você desenvolvido, é uma nova criatura, tá? Uma nova humanidade, um novo ser. Vamos avançar, minha gente. Vamos lá. Segundo aos Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 6:15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E de Cristo, nós somos novos seres, uma nova humanidade, gente. Vamos avançando aí. Isso faz a gente pensar sobre o batismo, porque o batismo, as pessoas precisam entender definitivamente o que é o batismo. O batismo é um sepultamento das suas ideias. Você não pode voltar das águas com as suas ideias. E eu penso que hoje a grande dificuldade no cristianismo é ter que lidar com pessoas que aceitam a Cristo, se batizam, permanecem com as suas ideias, suas ótimas ideias, não conseguem desenvolver a mente de Cristo.
Romanos 6,4 fala o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu penso que o fazer a vontade de Deus, que é um termo muito usado pelos evangélicos, seja tão difícil, não por causa das consequências de se fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sempre tem o melhor para a gente. A dificuldade está no fato de que nós vamos deixar de fazer as nossas vontades. É isso. A dor está aí, em deixar de fazer as próprias vontades. Então, o batismo é isso, é o sepultamento das suas ideias. Você não tem mais ideia. Eu penso que não tem isso, tá? Você não pensa mais com a sua mente, você pensa com a mente. Vamos lá, agora a gente vai chegar aqui do meio para o final e vai ser tenso daqui para frente. É o ponto talvez mais importante dessa última aula. Segundo aos Coríntios 10, versículos 4 e 5, eu vou ler algumas versões diferentes, tá? A gente extrair o máximo que puder desse texto, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Gente, de acordo com esse texto, é impossível você implantar as ideias de Cristo se você não destruir as antigas ideias, destruindo os conselhos e toda a altivez. Então, a gente não tem que estar negociando com as ideias que são de fundo demoníaco, ok? A gente não tem que estar, de alguma maneira, tentando ter um bom relacionamento com essas boas ideias e tentando ajustar a mente de Cristo com essas ideias, até algumas interessantes. Nós temos que destruir, definitivamente destruir. Não existe negociação. Precisamos entender que é guerra, é batalha espiritual no nível mais elevado. Então, é um inimigo que tem que ser destruído, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe, não negocie com essas ideias na sua vida, não negocie com essas ideias na sua família, na vida dos seus filhos. É para destruir e usando as armas espirituais, sabe? Oração. Quando eu oro pelos meus, eu oro destruindo as ideias. Como pastor, eu tenho a responsabilidade e a obrigação de destruir. Não tem negociação, meu irmão. É para ir com os dois pés nos peitos, sabe? É para destruir definitivamente essas ideias. O negócio é feroz. Na versão amplificada, o mesmo texto, segundo aos Coríntios 10, vou ler aqui do 3 ao 5. Porque, embora andemos na carne, como homens mortais, não estamos realizando nossa guerra espiritual de acordo com a carne e usando as armas do homem,
As armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e osso. Nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. E olha o que o texto fala aqui, gente. Isso aqui é muito, muito poderoso. Estamos destruindo argumentos sofisticados. Vocês sabem disso. Vocês sabem que os argumentos, principalmente hoje, se há 2000 anos atrás, quando esse texto foi escrito por Paulo, os argumentos já eram sofisticados, imagina hoje. Estamos destruindo. Mas como que você vai destruir um argumento sofisticado se você não consegue desenvolver a mente de Cristo, se você não consegue desenvolver os argumentos corretos? Né? Estamos destruindo argumentos sofisticados e toda coisa exaltada e orgulhosa que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E estamos levando todo pensamento e propósito cativo à obediência de Cristo. Então, é inteiramente presa por Cristo. Nós temos que estar presos a Cristo. A nossa mente ela tem que estar presa em Cristo. Definitivamente, gente. A obediência, sabe? Existe a desobediência mental, né? Às vezes não é nem comportamental, mas é mental. Eu lembro de uma história, uma vez na célula dos homens, a gente estava conversando sobre alguma coisa e o Sérgio, né, que é um homem aqui da igreja, um amigo, né, ele falou que quando ele era criança, a mãe mandava ele fazer alguma coisa ou repreendia ele por algum motivo e ele não tinha um comportamento de desobediência, mas ele disse que mentalmente ele desobedecia a mãe. E é engraçado, né? Quando se trata de criança, mas é engraçado e demoníaco, sabe? Porque comportamentalmente não está fazendo, mas mentalmente é desobediência. É uma desobediência. Esse é um nível muito perigoso. Muito mesmo. Muito, muito perigoso. Então, cuidado com a desobediência mental, ok? Porque você pode estar fazendo, é igual um funcionário que você manda ele fazer alguma coisa, ele faz, mas ele, por dentro, as ideias dele não casam com as ideias do patrão. E isso tem a ver um pouco com o próximo slide aqui, porque isso é falta de integridade, sabe? Ou você está de acordo com quem está sobre você, ou você não está, cara. E eu penso o seguinte, se a gente é correto no que a gente faz, se existe uma integridade, eu não tô, não tô. Se eu não tô, não tô. E se eu estou, eu tô. É assim que funciona, sabe? Se eu não estou, eu não tô. Seja com o meu patrão, seja com o meu líder, com o meu pastor. Isso vale também para a igreja. Deixa eu estender um pouco essa ideia aqui, porque é para líderes na igreja em que eu pastoreio, para outros pastores, pessoas que são lideradas por outros pastores. Gente, é óbvio que existem muitas visões e ideias bíblicas hoje, isso é óbvio. Mas o que prevalece é sempre a visão e a ideia do seu líder, da sua igreja, tá? É assim que funciona. Se você está debaixo da liderança dele, tem que ser a visão que ele tem para o ministério. Não importa se eu tenha alguma outra melhor, se não faz parte, né, da filosofia de liderança
do líder, seja da empresa, seja do ministério. Então, tem que ser descartado por você. É simples assim. Isso é uma questão de integridade. Porque você está ali de corpo. Eu vou usar aqui uma metáfora um pouco pesada, mas é para te chocar e você entender. Imagina só um casal tendo relações sexuais, a mulher deitada com o marido e pensando em outro, um homem deitado com a esposa, mas pensando em outra, a mente dele está em outra. É mais ou menos isso. Então você tem que estar. Na NVT, o texto está da seguinte maneira: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas, do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Olha, nessa versão aqui é poderoso, né? Fortalezas são ideias bem consolidadas, sabe, gente? Não é uma situação fácil. Ideias bem consolidadas. E os falsos argumentos, destruindo, novamente a palavra destruição, destruindo todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer Deus, levando cativo todo pensamento rebelde. Pensamento rebelde. E aí eu vou estender aos filhos. Filhos que estão debaixo da autoridade de pai e mãe, sabe? E quer ter as suas próprias ideias. Um dia você vai cuidar da sua vida, e aí você arque com as suas ideias. Gente, é claro que eu não estou falando aqui de abuso de autoridade. Se existe abuso, por que você está debaixo dessa autoridade? Eu acho que você é inteligente o suficiente para entender o que eu estou falando. Eu não estou falando de abuso, autoridade. Não estou falando de autoritarismo, de ditadura. Se existe autoritarismo, se existe ditadura, se não é bíblico. Eu estou falando de pensamentos, ideias e visão bíblica. É disso que eu estou falando. Eu estou falando dentro de uma normalidade bíblica. Tá, gente? Que passou disso, é óbvio que você tem que sair, ué. É uma questão de inteligência mínima. Eu estou falando dentro do que é normal, bíblico. Ok? É o seguinte, cara. Eu penso que é o seguinte: se você tem as suas ideias, monte a sua plataforma para você botar suas ideias para fora. Senão você está sujeito às ideias que está sobre você. E isso é espiritual mesmo. Agora, que Deus também esteja te chamando realmente para você montar a sua plataforma. Tenha essa convicção, ok? Tem gente que quer introduzir ideia nova na plataforma dos outros, no que outras pessoas construíram. Se você não foi autorizado para isso. Eu lembro quando eu trabalhava para o meu pai, uma vez ele pediu para... Era o mercado, ele pediu para eu expor uma mercadoria e ele tinha dado uma orientação. E eu pensei que tivesse tido uma ideia melhor. E montei, falei, vou fazer isso aqui, nisso aqui, ele vai ver e vai entender que a minha ideia foi melhor. Quando ele chegou, eu passei a ter 2 trabalhos. O trabalho de montar, na verdade, 3 trabalhos, porque eu tive que desmontar e montar como ele queria. Porque é assim que funciona. Você está debaixo de uma autoridade, de uma liderança. Sabe? Então, cuidado com os pensamentos rebeldes. Porque a mente de Cristo, ela não é rebelde. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Ministerialmente, você pode ser ministrado por qualquer pessoa na sua vida, se tratando da sua vida, a palavra de Deus sendo ensinada para você. Agora, cuidado com os ensinamentos ministeriais,
porque você corre um sério risco de receber um treinamento ministerial que não esteja de acordo com a visão. Não é que seja errado, mas se não estiver de acordo com a visão do ministério que você serve, vai trazer problema, vai ser um problema para você, vai ser um problema para a sua liderança. Então, muito cuidado com o pensamento rebelde. Não estou dizendo que a ideia é melhor ou pior, né? Existem muitas ideias boas, mas são ideias que eu não aderi para o meu ministério. É simples assim, mas são ideias boas e que funcionam, né? São ideias boas e que funcionam. Eu não acredito na melhor visão, eu acredito na visão, a visão que cada ministério tem. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Destruindo as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde. E o ensinamos a obedecer a Cristo. Mais uma vez, a palavra ensinamento. E depois de vocês se tornarem inteiramente obedientes. É daí onde vem a palavra íntegro ou integridade. Inteiramente obedientes. Avançar. Como eu disse, o campo das ideias é o nível mais elevado. Existe batalha espiritual por corpos. A gente viu isso, né? A gente vê isso lá na carta de Judas, quando o corpo de Moisés é motivo de batalha espiritual. E vou aqui estender um pouquinho mais. Os demônios, eles lutam pelos corpos, ok? Assim como os anjos também lutam pelos corpos. Tá? Existe batalha espiritual por território, por geografia. Existe batalha espiritual nos ares. E existe batalha espiritual no campo das ideias e mentes. Eu não coloquei aqui numa ordem de importância, mas como eu disse já no começo dessa aula, o campo das ideias é sempre o nível mais elevado. Enfim, chegamos ao fim. É isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês, né, nesse treinamento. Vou abrir em breve uma nova turma aí. Eu peço que você fale, compartilhe. Essa é uma ideia que precisa ser difundida, devido à resistência que eu percebi. Existe uma urgência de difundirmos essa ideia. Eu creio que em breve vai se tornar um livro. Enfim, eu terei a oportunidade de compartilhar esse treinamento de formas variadas. Que Deus abençoe a sua vida, né? Você pode ter certeza que a sua mente, ela nunca mais será a mesma depois desse treinamento. Tenha certeza disso. A mente de Cristo é uma mente saudável, né? É uma mente equilibrada, e eu tenho absoluta certeza que você vai desenvolver também, né, tudo isso aí, e já está desenvolvendo, né, tudo isso após esse treinamento, tá? Que Deus continue aí ministrando através do Espírito na sua vida, né? Essa realmente é a minha oração. Eu creio que nenhuma doença mental, eu creio que nenhuma doença ligada ao cérebro irá afetar a sua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio muito nisso mesmo. Não vai perder a sua mente. Você que já está numa certa idade, eu declaro que as doenças, né, relacionadas à mente por causa da idade não afligirão a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro isso em nome de Jesus.
A Bíblia fala que Jesus Cristo nos dá saúde. E eu declaro que Jesus Cristo te dá saúde mental. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aleluias. Eu declaro isso em nome de Jesus. Saúde mental. Jesus Cristo te dá saúde mental. Em nome de Jesus, receba isso. Tem uma frase que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A sua mente nunca mais será a mesma. Eu declaro profeticamente, em nome de Jesus, a sabedoria aumentando na sua vida, a sua inteligência espiritual aumentando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero repreender aqui toda enxaqueca, confusão mental, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que as ideias do inferno não dominarão as mentes dos nossos filhos. E eu declaro profeticamente que esse é um tempo que vai se levantar um exército com a mente de Cristo, as ideias de Cristo. Eu declaro profeticamente que os nossos governantes, eles terão a mente de Cristo. Eu declaro profeticamente que os nossos empresários, eles terão a mente de Cristo. Eu declaro profeticamente que os nossos esportistas, atletas, eles terão a mente de Cristo. Eu declaro profeticamente. Aleluias! 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 E antes de terminar e concluirmos, Gálatas 6,6 diz que o que é instruído na palavra deve repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui. Né? A aula ela não é cobrada, mas, enfim, você pode abençoar esse ministério. As ideias e os treinamentos e os ensinamentos estão muitíssimo valorizados hoje e não são tão acessíveis. E eu estou colocando à sua disposição por direção de Deus de uma forma gratuita. E se você puder abençoar, eu digo o seguinte, não é pela quantidade, mas é pelo princípio. Então, pelo princípio, nem que você doe R$ 1, enfim, mas faça pelo princípio, não pela quantidade. Ok? Você pode fazer através do QR Code, através de transferência bancária. Você pode solicitar até mesmo um boleto bancário, enfim. Fique à vontade aí. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e até o próximo treinamento. Foi um prazer passar esse tempo aí com vocês. Foi realmente muito rico, né? E eu tenho certeza que todos nós fomos muitíssimo abençoados.